Mais uma semana começando, semana de futebol, semana de Libertadores, semana de Sul-Americana, semana de retorno já de algumas competições europeias, isso mesmo. Já temos ali segunda divisão da França, segunda divisão do campeonato alemão, segunda divisão do maior campeonato do mundo, na minha opinião, que é o campeonato inglês. Então, aos poucos aí estamos aumentando o nosso volume de jogos disponíveis para poder analisar. Nesse final de semana passado, fiz 3 operações aqui junto com vocês. Uma na sexta, uma no sábado, outra no domingo. Na sexta bateu, no domingo bateu. Na sexta bateu, no sábado bateu e no domingo só não bateu porque resolveu sair uma chuva de gols lá no jogo entre Botafogo e Curitiba. Acertei que o Botafogo iria vencer a partida do Curitiba, mas acabei ali dando vacilo no número de gols. Galera, para hoje teremos uma análise aí dos jogos dessa terça-feira e já vou adiantar. Tem palpite gratuito no jogo do Corinthians. Corinthians em casa contra a equipe argentina pela Sul-Americana. Se você quer pegar esse palpite, já fica aqui. Não esquece de deixar o like, galera. Não custa nada. Clica aí ó, na telinha, já dá o like, se inscreve no canal para você receber todo esse conteúdo gratuito. Ativa o sininho também, porque aí você já é notificado toda vez que eu postar algum conteúdo novo para vocês. Beleza? Valeu, galera. Vamos embora sem mais conversa para as análises dos jogos dessa terça-feira de futebol. Mais uma semana começando aí repleta de futebol para todos nós. Já vou começar logo a semana com o jogo que eu vou deixar o palpite gratuito para vocês. E é o jogo do Coringão, é o jogo do Timão, é o jogo do Corinthians em casa, que vai ter o retorno da sua torcida. E antes de dar o palpite, antes de fazer a análise, tem R$5 gratuito para vocês. Na descrição desse vídeo é só clicar no link, galera, bem simples. Clica lá, faz o seu cadastro, garante seus R$5 gratuito. Ah, Pedro, mas é só R$5. É melhor 5 de graça do que nada, né, galera? Pelo amor de Deus. Então vai lá, clica, garante. Pedro, já tem um cadastro, o que é que eu faço? Aí você vai ter que fazer um novo cadastro. Aí você usa o nome da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da sua namorada, do seu irmão, de alguém que não tenha aí pretensão de fazer cadastros em casas e você fica utilizando. Isso daí é uma artimanha, beleza? Então, garante aí o seu bônus dos R$5. E vamos à análise aqui, Corinthians contra New Old Boys. O Corinthians está numa sequência excelente, não perdeu nas últimas 7 partidas. O New Old Boys marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, não perdeu em 8, porém é um time que leva muitos gols, ó. Levou gols em 8 dos últimos 10 jogos e não ganhou 8 dos últimos 10 jogos. Calma aí, você não leu errado. O New Old Boys não perdeu em 8 dos últimos 10, mas não ganhou em 8 dos últimos 10. Sabe o que significa? Que o time simplesmente empata muito. Eu peguei a sequência de jogos aí do New Old Boys e o time parece que é o rei do 1-1, é o rei do empate. Então tem que ter um certo cuidado. O time argentino jogando aqui no Brasil é sempre um jogo um pouco mais amarrado. Então assim, essa odd do Corinthians aqui, ela tá muito interessante, uma odd de 2.0 para um time que vem em evolução. Mas tem que ter cuidado, então por isso eu preferi não colocar a vitória seca do Corinthians, mas coloquei ali uma opção onde a gente vai buscar um valor agregado, beleza? Então já estou aqui no site da Aposta Ganha, que é onde eu consegui aí o bônus dos R$5 para vocês. Vou clicar aqui em mais opções, vou clicar em criar aposta, e aí vou aqui, ó, hipótese dupla, Corinthians ou empate, beleza? Para ir um pouco mais safe, protegendo ali o empate, o Corinthians só não pode perder esse jogo. E vou colocar aqui total de corners, total de escanteios no jogo, a linha mínima mais de 7.5 escanteios, deu uma odd aqui de 1.69, 69% de retorno para Corinthians ou empate e mais de 7.5 escanteios. O Corinthians, jogando em casa com apoio da sua torcida, é um time que leva muito o jogo pelas beiradas, leva o jogo muito pelos cantos, chuta muito de fora com o Renato Augusto, tem alguns outros bons jogadores ali, o Roger Guedes também finaliza bastante, o Yuri Alberto
deu uma melhorada, marcou gol. Então assim, o Corinthians vem confiante, acredito que o Corinthians não saia derrotado desse confronto e acredito em pelo menos mais do que 7,5 escanteios nessa partida. E o palpite gratuito já está na tela para vocês, Corinthians contra News Old Boys, dupla chance, Corinthians o empate e a linha mínima de mais de 7,5 escanteios no jogo. Detalhe, galera, número de escanteios não é só do Corinthians, é o número de escanteios somado entre as duas equipes. Então, exemplo, se o Corinthians fizer 5 escanteios e o News Old Boys fizer 3 escanteios, a nossa linha de cantos de mais de 7,5 já bateu, beleza? Eu acredito muito aí que o Corinthians deve fazer vários escanteios. Tem sido uma característica comum dessa equipe. Então, coloquei aí Corinthians o empate e para ter mais de 7,5 escanteios no jogo, odd de 1,69, coloquei uma unidade, minha unidade é de 1.000, odd de 1,69, retorno de 1.690. Agora eu quero saber a sua opinião aqui sobre uma coisa, é nessa competição sul-americana. Você aí acredita que o Corinthians é um dos candidatos para ser campeão dessa Copa Sul-Americana com esse crescimento da equipe do Vanderlei Luxemburgo? O time não perde há 7 jogos, vem numa sequência muito positiva, está na semifinal da Copa do Brasil, deu uma melhorada também no Brasileirão, vem de vitória no Brasileirão e aqui está nas oitavas de finais. Você acredita que o Corinthians é um dos sérios candidatos ao título da Copa Sul-Americana? Eu não sou de ficar em cima do muro e eu vou dar minha opinião aqui, mesmo que os corintianos não gostem. Sinceramente, na minha opinião, não. O Corinthians não é um dos favoritos para o título dessa Copa Sul-Americana. Acredito até mais na equipe do São Paulo para chegar a uma possível final da Copa Sul-Americana do que no próprio Corinthians. Pode ser que eu pague com a língua? Pode ser, é futebol. Mas estou dando aqui a minha análise, a minha opinião baseada na estatística geral e na análise geral das duas equipes, beleza? Então, mas eu quero saber o seu palpite, a sua opinião. Comenta aqui embaixo e diz assim: Pedro, eu acho que o Corinthians tem grande chance de chegar na final. Pedro, concordo com você, acho que realmente o Corinthians não é um dos favoritos a esse título. E vamos à análise do segundo jogo, é mais um jogo de Copa Sul-Americana. Já que já estava aqui analisando o Corinthians, vou embalar logo e analisar o jogo do Fortaleza, que tem um jogo difícil no Paraguai contra a equipe do Libertad. O Libertad vem numa sequência aí de 5 vitórias seguidas, contando jogos dentro e fora de casa. E o Fortaleza não vem na melhor das suas fases. O time levou gols em 8 dos últimos 10 jogos, levou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, levou uma paulada do Bragantino em casa, teve menos de 3,5 gols em 90% dos jogos, ambas marcam não em 70%. Já aqui a equipe do Libertad tem um over 1,5 em 80% dos jogos. E aqui eu tenho 2 opções de mercados. Uma delas seria trabalhar mais de 1,5 gols a 1,36, o que fica interessante para você fazer uma múltipla. Essa é uma opção. Mas a outra opção aqui é Libertad ou empate. O momento do Fortaleza não é dos melhores. O Libertad vem numa sequência muito positiva. Joga em casa com o apoio da sua torcida e tem uma boa equipe, apesar de ser campeonato paraguaio, né? Caso o empate, pagando 1,33. Aí vai variar muito de como são as suas operações. Pedro, eu prefiro trabalhar com dupla chance, onde eu só perco se o Libertad perder dentro de casa. Pedro, eu já prefiro trabalhar mercado de gols, por isso eu prefiro trabalhar 1,5. Eu sempre, quando eu dou assim 2 opções, eu digo aquela que é a minha melhor análise. A minha melhor análise para esse jogo é Libertad ou empate. É o Libertad não sair derrotado dentro de casa. E aí, muita gente pode às vezes me criticar e dizer assim: Pedro, você está torcendo contra o Fortaleza, você está torcendo contra uma equipe brasileira, jogando contra uma equipe do Paraguai. E galera, não tem absolutamente nada a ver com o que eu torço, o que eu quero, o que eu gostaria que fosse o resultado da partida. E essa é uma das coisas que vocês precisam entender se vocês quiserem entrar nesse mercado de apostas esportivas de forma profissional. Você tem que deixar de lado as suas vontades, as suas opiniões, o que você quer e trabalhar com os números. O momento do Fortaleza não é bom. Agora sim, eu acredito que o Fortaleza tem uma boa equipe. Eu acredito que o Fortaleza ali hoje está no top 10 das equipes brasileiras da Série A.
Só que futebol também é feito muito de momento. E o momento do Fortaleza não é legal e o momento do Libertad é muito bom, além de jogar dentro de casa com o apoio da sua torcida. O que é que eu acredito para esse jogo? Que o Fortaleza deve jogar ali um pouco retrancado, tentando segurar ali a partida, talvez segurar um empate, para poder decidir dentro de casa no Castelão, em Fortaleza. Essa deve ser a postura do Fortaleza durante esse jogo, que é um jogo aí considerado de 180 minutos. O jogo começa no Paraguai e depois vai ter a decisão de volta em Fortaleza. Então também tem que se levar em consideração esse detalhe. Se fosse um jogo único, um jogo de mata-mata, talvez a minha análise já fosse diferente, beleza? Então Libertad contra Fortaleza, a minha análise é o Libertad não sair derrotado jogando dentro de casa contra a equipe cearense. Vamos agora de Libertadores da América. Tem o Fluminense jogando fora de casa na Argentina contra o Argentino Júnior. Argentino Júnior que vem de uma derrota dentro de casa para a equipe do Estudiantes. E eu vou pegar aqui os dados do Argentino Júnior, já que infelizmente eles não têm os destaques para os Argentinos Júnior nesse jogo. Então já estou aqui ó, na tela. Levou um 3-2 do Estudiantes, depois ganhou de 2-1 do Patronato, 2-0 do São Lourenço, ganhou de 1-0 do Colón, empatou com o Barracas Central, empatou com o Instituto. O Fluminense vem de uma vitória contra o Santos, uma derrota para o Curitiba, um empate com o Flamengo, uma vitória contra o Internacional. O que acontece com o Fluminense? O Fluminense até ali meados de abril, talvez início de maio desse ano, o Fluminense jogava o melhor futebol dos times brasileiros. Estava jogando muito. Fernando Diniz conseguiu ali dominar esse time que tem ótimas peças, tem o maior goleador no Brasil, que é o Germancano. Time muito bom, Ganso jogando muito também, só que o time caiu muito. O time tá vivendo uma oscilação. Só que esse time do Argentino Júnior, eu já assisti o jogo dele. Cara, não me agrada. É um time que, sinceramente, um time bem normal, ocupa a 10ª colocação do campeonato argentino. E eu acredito que mesmo o jogo sendo na Argentina, o Fluminense não deve sair derrotado desse confronto. E aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Internacional Clubes, Copa Libertadores. Mostrar para vocês a odd que eu, sinceramente, entendo como interessante. Ó. Fluminense ou empate, uma odd de 1,57, quase 60% de retorno para o Fluminense não sair derrotado desse jogo lá na Argentina contra o Argentino Júnior. Dizer para vocês que vai ser um jogo fácil, isso daí não tem como, né? Brasil contra a Argentina na Libertadores, não existe jogo fácil. Só que esse time do Argentino Júnior, sinceramente, não tem nenhuma peça diferenciada, não tem nenhum jogador que faça uma grande diferença. Então, assim, acredito que o Fluminense não deve sair derrotado desse confronto pela Libertadores. Talvez ali levar um empate para poder decidir o jogo de volta no Rio de Janeiro seja uma boa aí para esse time do Fluminense. Argentino Júnior, Fluminense ou empate, quase 60% de retorno. E para encerrar os jogos aí dessa terça-feira, River Plate contra Internacional. Tô até aqui, ó, com a linda camisa do Internacional, mais uma camisa nova para a coleção. Só que o Colorado vai ter um jogo dificílimo. O River Plate tá muito bem, tá ganhando tudo. Parece que o River Plate voltou a jogar bem, voltou a apresentar aquele futebol interessante da época do Galhardo. River Plate marcou o primeiro em 8 dos últimos 10 jogos, marcou gols em 80% deles, não perdeu 80% deles, marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos e teve pelo menos um golzinho no primeiro tempo em 80% deles. O Internacional não perdeu em 8 dos últimos 10 jogos, porém não ganhou nas últimas 5, ou seja, é um time que vem empatando bastante, menos de 3,5 gols em 90%. Aqui, galera, eu tenho duas análises para esse jogo. Uma é a vitória do River Plate. O Inter vai pegar uma grande pedreira. E o Inter também é um time que está oscilando muito, falando de Campeonato Brasileiro. Então, a opção aqui do River Plate ganhar esse jogo é interessante, principalmente se essa odd der uma valorizada. E a outra opção aqui é para sair pelo menos um gol no primeiro tempo.
o Inter não tem lá uma boa defesa, joga contra um River Plate muito embalado pelos últimos resultados, e o River Plate vem marcando gols no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. Ou seja, temos aí presente um padrão de gols para o time da casa. Só que detalhe, quando a gente entra aqui no mais 0.5 HT para sair pelo menos um gol no primeiro tempo, pode ser que esse gol seja do Internacional, pode ser que o Internacional acabe surpreendendo ali e marcando um gol num contra-ataque, numa bola parada, num escanteio, numa falta. Então pode ser que o Internacional acabe abrindo o placar ali no primeiro tempo. Então, para esse jogo, a minha análise é mais de 0.5 HT, sair pelo menos um gol no primeiro tempo. O gol pode ser tanto do River quanto do Internacional. Essa é a minha análise para mais um confronto de brasileiros contra argentinos na Libertadores da América. E dessa forma encerramos aqui mais um vídeo de análise. Hoje foram os jogos dessa terça-feira. Não tem uma grande quantidade de jogos, mas os jogos que tinha eu selecionei e filtrei ali aqueles que eu achava que eram os melhores. Mandei um palpite gratuito no jogo do Corinthians. Acredita aí que o Corinthians não vai sair derrotado desse confronto. O time de Vanderlei Luxemburgo vem numa sequência muito positiva e acredito no jogo aí com pelo menos mais do que 7.5 escanteios, que é a linha mínima para este jogo. Deixa o seu comentário aí, deixa o seu feedback, o que é que você acha? Você acha que essa operação aí é uma boa operação? Ou se na sua opinião tem alguma operação melhor para esse jogo? Valeu, galera, até amanhã, jogos da quarta-feira.